Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. O nosso tema é hoje sobre países subdesenvolvidos. Na aula anterior, falamos sobre os países desenvolvidos, as suas características e por que recebem essas denominações. Na aula de hoje, vamos tratar sobre os países subdesenvolvidos. Então, para começar, esse termo subdesenvolvido ele vai surgir logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os países que foram mais afetados, que tiveram que receber investimentos para conseguir se erguer da Segunda Guerra Mundial, vão ser considerados então os países subdesenvolvidos, os países pobres. Alguns chamam subdesenvolvidos, países pobres, países periféricos. Enfim, a gente tem várias denominações que podemos dar a eles. Então a gente pode dizer o seguinte: na verdade, esse pontapé inicial se deu aos países, com essa característica, vamos dizer, histórica, se deu de acordo com a colonização. Então foi a colonização que fez com que os países se transformassem ou em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Por quê? Os países que foram colônias de exploração, eles sofreram as seguintes características. Foram colonizados, tudo que as riquezas que tinham nos seus países eram mantidas, eram pegadas e enviadas para a metrópole, enviadas para, no caso do Brasil, para a Europa. Então vamos falar do Brasil. O Brasil, por exemplo, os portugueses vieram colonizar o nosso país. Quando eles colonizam, eles trazem, né, todas as riquezas que eles têm. Mas eles trazem o conhecimento não para deixar aqui, eles trazem o conhecimento para levar as riquezas para lá. As especiarias, o ouro, o pau-brasil, tudo o que tinha de valor no Brasil era levado para a metrópole, que era levado para Portugal. Então o Brasil ficou por muitas décadas sendo explorado, tá? Então ele vai carregar essas características até hoje, tá? Então por isso que a gente o Brasil, como eu deixei na pergunta na aula passada, o Brasil é tido como um país desenvolvido ou subdesenvolvido, né? É claro que ele é um país subdesenvolvido, porque ele apresenta características de colônia de exploração. Nós fomos explorados por muitas décadas. E até hoje o nosso país ainda tem alguns vestígios sobre isso. Então, nosso desenvolvimento é baixo. Mas vocês vão observar que o Brasil tem um pinguinho no crescimento, vamos dizer assim. Ele se destaca em algumas coisas que outros países não são desenvolvidos. Então, vamos pensar assim. Todo país desenvolvido apresenta uma série de características, mas nem todos eles são, por estarem no grupo de desenvolvimento, não são todos iguais. Assim como os países pobres, não têm todos a mesma característica. Eles são subdesenvolvidos, mas eles têm algumas características diferentes. Então eu vou falar primeiro sobre os países subdesenvolvidos, né? Quem são esses países subdesenvolvidos? Por exemplo, a América Latina. Todos os países da América Latina são tidos como países subdesenvolvidos, tá? A América Latina faz parte toda a América Central, toda a América do Sul, mais o México, certo? A África, o continente inteiro africano é considerado país subdesenvolvido. A Ásia, menos o Japão, Coreia do Sul e Rússia, são países subdesenvolvidos, tá? Países pobres. O que são as características principais desses países? Olha só. Foram explorados durante a colônia, no período que era colônia de exploração, né, no período colonial. Tem uma grande dependência econômica de outros países. Se os outros países não ajudam, eles não conseguem evoluir, não conseguem crescer. Outra característica fundamental, a economia está baseada no setor primário, como a agricultura, a pecuária. O Brasil, olha só, o que mais movimenta o PIB é a agricultura e a pecuária no Brasil, que é a atividade primordial no nosso país, não é a indústria. Nos países desenvolvidos, a indústria é primordial, a economia, principalmente a indústria que move. No Brasil já não. Nós temos o setor primário, então por isso nós somos subdesenvolvidos. Olha só. Tem relações comerciais desfavoráveis, ou seja, tem que importar os produtos tecnológicos e vender os produtos primários. Outra coisa, tem os grandes centros urbanos, porém com uma infraestrutura deficiente, quer dizer, a infraestrutura que nosso país oferece e outros países é precária em relação aos países desenvolvidos. Muitas pessoas também são subempregadas, vivem no trabalho informal.
A natalidade, a mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida são uma característica fundamental nos países subdesenvolvidos, tá? Nascem muitas pessoas que nos países desenvolvidos é o contrário. Morrem muitas crianças por falta de alimento, por falta de remédio, e a expectativa de vida é baixa. Por quê? Porque não tem uma saúde, não se cuidam, não tem uma vida de cuidados, né? Então, é um conjunto, né? A escolarização também é baixa, as pessoas não têm uma grande escolarização. Tem muitas pessoas que são analfabetas nesses países. A industrialização também, ó, é precária, exceto no caso o Brasil, México, os tigres asiáticos. E também o transporte é precário, ele é deficiente, não tem um transporte e a comunicação, eles não têm não fluem, vamos dizer assim, eles são ainda debilitados. E a agricultura, ela tem pouca mecanização. Então, o que eu vou falar aqui para vocês entenderem? Existem os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. E existem os chamados países emergentes, que estão dentro desses países subdesenvolvidos, que no caso é o Brasil. Mas o que eles apresentam diferente? Olha só, eles têm uma coisa importante. Eles têm um investimento na indústria, um crescimento industrial que vai caminhando para chegar num país desenvolvido. Então, Brasil, o México, os tigres asiáticos são chamados países emergentes. Ou seja, esse termo emergente quer dizer que eles são países que caminham para um crescimento industrial, estão evoluídos, não são igual os países pobres lá da África, eles estão na frente, eles estão se destacando. Então é isso que a gente tem que colocar aqui. Então o Brasil é um país subdesenvolvido, mas ele é emergente, ou seja, ele tem uma boa industrialização, ele está à frente de muitos países subdesenvolvidos, tá? Por quê? Porque apresenta uma melhoria social, econômica, se destaca no PIB, tá? Então tem evoluído nos últimos tempos. Olha só, o Brasil, por exemplo, ele faz parte do grupo dos BRICS. Quem são os BRICS? Os BRICS são um grupo de países que se destacam na economia mundial. São países pobres, mas que têm uma grande industrialização e são vistos mundialmente como uns países, vamos dizer assim, com uma economia forte. Não países ricos, mas com uma economia forte. Que daí entraria, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além do México e outros países mais, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês também sobre as transnacionais que aqui vai aparecer. Então, nos países emergentes, a gente vai ter o aparecimento das transnacionais. As transnacionais são o quê? São empresas, geralmente dos países desenvolvidos, que vão se instalar nos países pobres. Então, são multinacionais. O termo multinacional passa a ser desusado nos últimos tempos. Ele vai ser substituído pelo termo transnacional. Ou seja, eu sou de um país, mas eu ultrapasso a minha nação. Transnacional. Então, aí essas empresas começam a instalar nos países subdesenvolvidos, empregar uma grande quantidade de mão de obra, essas indústrias, e aí fazem toda uma nova divisão internacional do trabalho. Conseguem criar e reformular a industrialização, a modificar esses lugares. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. A gente faz um resumo para vocês, tentando simplificar muito esses conteúdos. Mas aí é importantíssimo que vocês leiam o texto, que vocês prestem atenção na aula. Se não conseguiram entender, reveja o vídeo, tá? Por favor. E vamos, assim, levar a sério esse bimestre. Esses conteúdos são importantíssimos, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.